Bem-vinda à aula da Paula. Como que a gente consegue fazer o diagnóstico das nossas intolerâncias alimentares? Na nossa última aula eu falei um pouquinho sobre como a gente percebe a intolerância alimentar. E hoje eu quero falar sobre como a gente consegue entender e tratar. Então lembra daquele diário alimentar que eu falei? A gente vai pegar um caderno e todos os dias vai escrever o que comeu. E todos os dias vai dar uma nota para a dor que teve ao longo do dia. Quais são os alimentos mais frequentes que a gente costuma ter intolerância alimentar? Hoje a gente percebe que muitas pessoas têm intolerância ao glúten. Então, o que é feito de glúten? O trigo, a cevada e a aveia. Ou ao leite e os derivados do leite, né? O queijo, o iogurte e a manteiga. Fora isso, existem alguns tipos de alimentos que se chamam food maps, que são alimentos que estimulam a produção gasosa do intestino, tá? São esses três principais componentes que a gente costuma ter mais intolerância alimentar. Então, conforme a gente está fazendo o nosso diário alimentar e percebe que existem algumas comidas que quando a gente come piora a nossa dor, a gente pode tentar enquadrar em algum desses grupos que eu acabei de te falar, tá? Depois que a gente tentou enquadrar, então, por exemplo, eu acho que depois de um tempo eu percebi que toda vez que eu como um pão, que eu como uma massa, minha barriga fica pior. Provavelmente tem alguma coisa a ver com glúten, tá? Tô na dúvida se é glúten ou leite. Faça o teste por um tipo de alimento por vez, por quê? Porque se você tirar 2 alimentos e depois melhorar, você não vai saber qual dos 2 que foi e vai perder 2 tipos de comida. Então, acho que é o glúten. Vou ficar 1 mês sem comer nada com glúten. Eu vou ficar 1 mês sem comer pão, sem comer macarrão, sem comer biscoito, sem comer bolacha, sem comer bolo, sem comer absolutamente nada que tenha glúten, sem tomar cerveja, sem comer aveia, granola. Depois de 1 mês, eu vou comer alguma coisa com glúten. Por quê? Porque quando a gente tem uma intolerância alimentar e toda hora tá comendo essa coisa que a gente é intolerante, a gente se acostuma com isso. E a dor não fica tão aguda. Quando a gente fica 1 mês sem comer, a gente perde esse costume. E a gente come, a gente pode ter um processo mais agudo. Então, se eu ficar 1 mês sem comer o glúten e depois comer o glúten e a barriga piorar bastante, eu fechei o meu diagnóstico e nunca mais vou poder comer glúten na minha vida. Aí você vai falar pra mim, mas doutora, eu sempre comia glúten quando eu era mais nova e nunca tive problema. Isso começou de 1 ano pra cá. Alergias, intolerâncias são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, só que uma vez que a gente começa a ter, nunca mais vai sair embora, né? Nunca mais vai sair do corpo. Então pode ser que antigamente você não tivesse problema, mas a partir do momento que você começa a ter problema, precisa tirar da vida. Por quê? Porque se a gente tem intolerância, tem algum problema com algum tipo de alimento e continua comendo, o nosso intestino vai ficar doente, e ele perde aquela capacidade de filtro, de deixar as coisas ruins para as fezes, né? E de absorver só as coisas boas. Se ele perde essa capacidade de filtro, porque ele é machucado e ele começa a abrir, coisas ruins começam a ser absorvidas para dentro do nosso corpo. E essas coisas ruins, esses inimigos, vão ser reconhecidos pelo nosso exército, e aonde eles forem reconhecidos, eles vão ser atacados, e isso vai aumentar todo o dano que essa comida está tendo para todo o nosso corpo, vai distribuir esse dano para o corpo. E o fato da gente continuar comendo algum tipo de comida que a gente tem intolerância vai fazer com que esse dano generalizado desequilibre outros funcionamentos do corpo. Então, por isso, se você começou a ter um intestino dolorido e percebeu quais são os tipos de comida que causam essa dor, é muito importante que isso seja retirado da sua alimentação. Isso vai ser um diferencial para ter uma velhice saudável, uma pós-menopausa saudável, né? E muitas vezes até uma gestação saudável, porque uma das primeiras fases de dificuldade de nós mulheres é a gestação, né? E se a gente entra na nossa gestação desequilibrada, ela causa muito desconforto na vida da mulher. Então é isso, meus queridos. Até mais.